Você sabe o que é o dízimo? Dízimo é a forma concreta de expressarmos nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele nos dá. Quando somos dizimistas, assumimos junto com a Igreja a missão de anunciar o Evangelho da Alegria. Para que é utilizado o dízimo? Colaborar para a realização do culto divino e da evangelização, prover o sustento do clero e de outros ministros, participar da manutenção das obras de caridade e da concretização da missão da Igreja. O dízimo deve ser partilhado na comunidade que pertencemos, onde participamos das missas, das formações, onde recebemos o sacramento. Mas com quanto devo contribuir? O valor do dízimo deve ser algo que faça sentido para mim e para a comunidade, sendo ele aquilo que o coração e a fé de cada um determinar. Por falta de tempo ou organização, muitas vezes esquecemos do dízimo, deixando-o acumular por meses. Pensando em você, criamos o Sou Dizimista. Sou Dizimista é o aplicativo que te ajuda no compromisso do dízimo. Prático e seguro, garante que você possa contribuir com a sua paróquia e comunidade, com um toque em seu celular. Simples assim. Faça a experiência de ser fiel no dízimo. Baixe o aplicativo em seu celular. Ser dizimista, ato de amor para com Deus e o próximo. Il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavirus. Ante el COVID-19 no nos podemos desmoralizar. Por ello, el 14 de mayo recemos todos juntos. E pregherò per poter abbattere queste distanze, sperando così di amare finalmente chi ho accanto. الفيروس بيصيب كل الناس بغض النظر عن الديانات أو المعتقدات. عشان كده كلنا هندعي يوم 14 مايو. Chiediamo al Dio della vita che ci liberi da ogni pandemia, che ci consoli in ogni nostro dolore e che sostenga ogni nostra fatica. chirwere chachibata chisina kusarudza varume kune vapfumi kana vatsvene kune vatadzi. Ngatibatanei musi wa14 tinamate Jose. Koronavirüsü iyi, kötü, zengin, fakir, hiç kimseyi ayırt etmeden zarar vermeye devam ediyor. Biz birlikte daha güçlüyüz. Bu yüzden dünyaca 14 Mayıs'ta da dua ediyoruz. Il 14 maggio preghiamo tutti insieme per sentirci chiesa, famiglia e sconfiggeremo la pandemia. E dai. Também nós jovens possamos renovar a esperança. Por isso, neste dia 14, rezemos juntos pelo fim da pandemia e busquemos ser sinal de Cristo ressuscitado àqueles que sofrem diretamente com a Covid. Wir lassen uns nicht vom Covid-19 entmutigen und wollen dafür am 14. Mai gemeinsam beten. Cosa ci ricorderemo di questo tempo? Le cose che ci hanno unito, cristiani, musulmani, non credenti. La preghiera è una di queste. Alors prions ensemble ce 14 mai avec courage et confiance pour demander la fin de cette pandémie. El 14 de mayo tenemos que rezar todos juntos. Preghiamo con fede tutti insieme. La preghiera è la nostra arma migliore contro il virus. 14 maggio tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità. Muito bem, então acredito que está tudo ok. Vamos iniciar
eu gostaria de dar as boas-vindas ao Aristides. Temos ótimas notícias hoje, né, Aristides, para estar falando para esse pessoal que nos acompanha nas lives da sua saúde. Muito boas! Então, também muito boas-vindas ao nosso querido Padre Jackson. Padre Jackson, depois quero que o senhor se apresente, o Aristides também vai lhe apresentar. Muito obrigada por ter aceitado o convite da Servo Fiel e da Editora Partilha para estar conversando um pouquinho hoje sobre práticas de sucesso do dízimo. E como é do nosso costume, a gente não é de ficar enrolando muito, né, Aristides? Vamos para aquilo que realmente interessa. Depois o padre vai falar aí da sua trajetória, se apresentar. Mas eu deixo a palavra inicial aí contigo, Aristides, para nos dar as boas novas, o seu bom dia e também falar um pouquinho sobre essa pessoa tão querida que está nos acompanhando hoje aí, vai estar emprestando um pouquinho o seu conhecimento para a gente, que é o Padre Jackson. Claro. Meus queridos, bom dia, Padre Jackson, sua bênção, bom dia, Rosângela, bom dia a toda a equipe técnica e, de modo muito especial, bom dia a você que está se dispondo a nos acompanhar nessa live, a temática nas últimas semanas tem sido como vivemos a experiência e a prática do dízimo nesse período de pandemia, já nos preparando para o período pós-pandemia. Nós não podemos começar a pensar daqui 2 anos no que deveríamos já estar realizando hoje. Então, nos últimos programas, nós temos falado sobre comportamento, sobre postura, sobre as influências, sobre as tendências. Hoje, de modo muito especial, para poder auxiliar, sobretudo a você que está na pastoral do dízimo, que está na linha de frente e está sem saber o que fazer, nós vamos trabalhar algumas práticas de sucesso. E quando dizemos de sucesso, não são práticas que abarrotaram de dinheiro a paróquia, mas são práticas que nos permitiram um contato, mesmo que à distância com o fiel, e tivemos dele uma resposta. E, como consequência, conseguimos sim recursos para podermos cumprir com os nossos compromissos paroquiais. Apesar de hoje termos uma igreja, sonho de Papa Francisco, e agora também o nosso sonho de uma igreja em saída, nós estamos vivíssimos, atuantes nas casas. Aliás, eu queria parabenizar o povo católico. Eu tenho recebido testemunhos extraordinários em edifícios que a gente nunca conseguiu entrar, pois agora o povo está se reunindo com uma caixinha de som, eles botam lá e fazem as orações do texto, eles se organizam, eles fazem pequenos roteiros, todos e sempre vivendo a esperança de vencermos juntos essa coronavírus. Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo está onde ela começou, no seio da família cristã. E ali ela está acontecendo. Mas como é que ficam as nossas comunidades, as nossas igrejas? Como é que os nossos padres vão conseguir cumprir seus compromissos? Quantos funcionários estão sendo demitidos? O que fazer com eles? Como é que nós vamos conseguir pagar a conta de luz, de água? Os compromissos que já havíamos adquirido com livrarias, com editoras, com material e subsídios de formação. Nossos administradores paroquiais, nosso Conselho Econômico tem vivido momentos dramáticos e muito sérios. Essa ideia de que possamos falir é fato. Podemos sim. Nós podemos jogar a diocese inteira numa situação extremamente delicada, quando os boletos que não conseguimos pagar começarem a ir para o protesto. Não vai só a paróquia, vai toda a diocese. Então, é uma nevralgia que precisa ser tratada com toda delicadeza e carinho e que existem práticas extraordinárias, não apenas que a gente vem estudando, já há alguns anos estamos indicando, mas também de paróquias que as estão vivendo hoje e que podem nos ensinar, assim como nós vamos ouvir hoje algumas dessas práticas do Padre Jackson, que está na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Goiânia. É um padre jovem que eu tive a alegria de conhecer e de fazer missão, e digo para vocês de antemão, eu conheço muito padre, mas nem sempre eu vejo um padre cuja vocação é tão explícita, tão visceral, como é no Padre Jackson. Eu tenho uma alegria imensa de poder trabalhar com ele, de fazer missão com ele, porque aonde ele está,
ele contamina de alegria missionária, ou como dizia o Papa Francisco, a Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho naquilo que faz. Então seja bem-vindo, viu, Padre Jackson? Seja bem-vindo ao nosso meio, o seu testemunho, o testemunho desse povo maravilhoso da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, o qual, meu beijo para todos, que eu estou com saudade de todo mundo. Hoje nós vamos poder ver algumas dessas práticas. E a Rosângela também está trazendo muita novidade para a gente hoje, naquilo que os recursos e da implementação que a Ser Fiel vem fazendo, possibilitando que as paróquias superem os desafios desse momento. Então, se você está começando a ver o programa agora, liga para o seu padre, que não adianta nada, às vezes, você ficar ouvindo e o seu padre não ouvir as coisas. Ligue para o seu coordenador do dízimo, bota ele aqui dentro para ouvir a gente falando, porque senão você vai ficar uma voz vazia sozinho. Então, corre lá, corre, liga para eles, manda no zap, compartilha com o povo. Nós precisamos ter aqui dentro o maior número de pessoas possível para poder te ajudar nesse processo de recuperação, nesse período de pandemia. Não é isso não, Rosângela? É isso mesmo. E o pessoal está entrando, nós estamos com 91 pessoas na sala aí assistindo a gente pelo Facebook, avisando também que depois essa live vai ficar gravada e, claro, a gente pode estar compartilhando, mas o ao vivo é bacana. Pois olha, hoje você vai fazer um final. Porque ali nos comentários o pessoal pode ir fazendo pergunta e a gente, na medida do possível, vai respondendo aqui durante a live mesmo. É isso mesmo. Né? Agora acho que nós vamos ouvir o Padre Jackson, então estou ansiosa, Padre, para ouvir o senhor. Vamos lá. Rosângela, obrigado pela oportunidade. Aristides, é uma imensa alegria nesse tempo pascal estar com você, que é um símbolo da vida, é um símbolo da vitória de Cristo. Parabéns. Amém. Por todo o caminho que você tem feito e nos ajudado também. Sejam bem-vindos, eu sou o Padre Jackson Maioli Alvarenga, sou missionário passionista, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Goiânia, Goiás. É uma alegria estar aqui. Conheci o Aristides em Cascavel no ano de 2013. De lá para cá, estamos sempre unidos aí nessa amizade. E conheci agora a Rosângela, e é uma grande alegria, viu, Rosângela? Poder estar com você e compartilhar aí do seu conhecimento, da sua espiritualidade na ação transformadora que o dízimo tem a oferecer à Igreja do Brasil. Obrigada, Padre. Aristides, vamos iniciar então agora aquilo que hoje a gente se propõe a fazer. Vamos falar sobre as práticas. Eu sei que você já está com alguma coisa aí organizada, bem bacana, para passar para esse pessoal. O que você nos manda? A primeira coisa que é assim, o dízimo não é uma prática nova no Brasil, não é uma pastoral nova, mas, infelizmente, ela teve seus percalços. Quando nós estudamos o estudo número 8, o estudo número 8 ele vai nos sugerir equipes de alocação de recursos e não pastorais. E uma equipe que faz alocação de recursos tem uma única preocupação: arrecadar dinheiro. Então, às vezes eu chego numa paróquia, Rosângela e Padre, é muito comum eu encontrar uma equipe cuja única atividade que ela faz é ficar no plantão do dízimo. É muito bom, porque acolhe as pessoas, mas o objetivo central é o acolhimento do recurso financeiro. Há aqueles que fazem a entrega disso no ofertório, com envelopes, etc. e tal. É uma prática bonita, romântica, interessante, porque mexe com o coração do indivíduo? Mas ela nos traz problemas? Traz. Porque nós precisamos hoje, em função da lei, apresentar um recibo em tempo real para os nossos dizimistas. Nós precisamos oferecer a ele essa transparência toda que faz parte de uma das práticas de sucesso da própria pastoral. Então, nesses últimos 30 anos, a gente tem trabalhado uma mudança de mentalidade. Mais do que isso, nós precisamos compreender as nossas paróquias não apenas como o espaço sagrado. Não podemos imaginar, por exemplo, que a única coisa que a nossa paróquia faça é missa.
ou os seus espaços formativos. Existe um dos slides que estão com a Rosângela, que eu queria pedir, Rosângela, seria possível você colocar para a gente conhecer um pouco a paróquia nos seus 4 espaços de atuação. Essa é a grande realidade, o grande desafio que todas as paróquias precisam viver nesse momento. Então, nós vamos ter o primeiro espaço, o celebrativo. O segundo espaço, acho que está entrando aí, olha lá. Primeiro espaço, espaço celebrativo. É onde nos reunimos para o culto divino. Nós temos ainda o espaço formativo. Opa, podemos voltar lá. Temos o espaço formativo, que é onde todas as nossas pastorais recebem formação. É onde nós desenvolvemos uma série de atividades bastante específicas para cada pastoral, para cada movimento. Mas não podemos nos esquecer do espaço geográfico, e que agora, nesse período de pandemia, nos tem sido tão importante, porque cada casa de fiel, cada comércio de um fiel católico se tornou a presença da igreja, a igreja está ali presente naquele local. Mais que isso, o quarto espaço, que nunca foi tão experimentado e vivido agora como espaço virtual. Então, a quantidade de padres que estão fazendo missas, estão preparando lives, preparando cards e mandando para as pessoas, se utilizando das redes sociais através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, ou seja, percebemos que há um espaço a ser ocupado pela igreja, que é o espaço virtual. Então, esses 4 espaços, eles vão evocar a cada um de nós práticas diferenciadas. Então, se eu não posso ter um grupo de pessoas vindo à paróquia para trazer seu dinheiro, por 3 razões. Primeiro, eu coloco em risco quem estiver na paróquia trabalhando. Segundo, eu corro o risco de uma transmissão com aquele que vem. Terceiro, ele vem trazendo no bolso, na bolsa ou na mão dele o que há de mais contaminante no nosso meio da pandemia, que é a própria cédula, o próprio dinheiro. Aristides, e o que é que a gente faz? Recorremos ao espaço virtual. Nós hoje já temos, por exemplo, possibilidades de disponibilizarmos às paróquias links, aonde os fiéis só acessam pelo seu celular ou pelo seu PC, e ele acessa esse link, ele vai poder fazer sua transferência, ele vai poder fazer a sua devolução de dízimo através, seja de cartão de crédito, seja através do cartão de débito. Mas, Aristides, isso não vai transformar a igreja em alguma coisa por demais capitalista, por demais bruta e fria. É preciso lembrar que o dízimo ele se adequa às realidades sem jamais perder a sua qualidade oriunda de um encontro com Jesus de Nazaré. O que torna uma pessoa dizimista é exatamente o debruçar do olhar de Jesus sobre o coração daquela pessoa. E como a partir dali ela começa a reagir face ao grande projeto salvífico proposto pelo Senhor. Quando eu me torno dizimista, não interessa se eu estou levando na cesta, na secretaria, ou se eu estou fazendo no banco. No meu coração eu sei que eu estou implantando o reino de Deus. Eu estou fazendo com que cestas básicas cheguem a famílias carentes. Eu estou fazendo com que crianças na catequese recebam uma educação da fé. Vamos experimentar de modo concreto aquilo que nos diz o documento de Aparecida. Igreja, comunidade, escola de comunhão e fé. É isso que nós somos. Aristides. Então, pois não, padre. Desculpa te interromper na sua reflexão. De modo algum, pode. É isso mesmo. Com tudo isso que você está trazendo, tem mais um fator que eu acho que é interessantíssimo. O dízimo nos nos dá identidade. Se tem algo que nos dá identidade na comunidade cristã, na nossa fé, na nossa participação, e de forma participação ativa na igreja, é sendo dizimista. Quando eu me torno dizimista, eu estou dizendo
de forma concreta a que grupo eu pertenço, né? E não é qualquer grupo, é um grupo de fé, é uma igreja que é samaritana, é uma igreja que busca estar em saída, a pedido do Papa Francisco, e não só mais agora no olho a olho, corpo a corpo, porque estamos impedidos, mas uma igreja em saída também para esse mundo virtual, que é tão novo para nós, mas que está possibilitando o Evangelho chegar nas casas, as partilhas, ensinamentos, catequeses, celebrações, momentos de espiritualidade a chegar na casa do nosso povo, ajudando as pessoas também nesse processo de novo que todos estamos vivendo. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu não me esqueço, uma vez em um encontro, e também contigo, quando foi falado, né, às vezes questionado, numa assembleia de presbíteros, até mesmo de bispos, e perguntaram quantos daqueles senhores eram dizimistas. E a gente acha que não precisa ser dizimista, né? Já tem algum tempo que eu me converti a essa situação. Hoje eu posso dizer com muita alegria que do pouco ou do muito, vamos dizer, eu sei que nós padres recebemos muito do povo, mas em questões financeiras, do pouco que eu tenho, eu faço questão de partilhar com a paróquia que hoje eu estou, porque é um jeito de me dar identidade, de eu estar ligado, claro, em comunhão com aquela paróquia. E é a primeira das práticas de sucesso, é o testemunho. Sim. Porque você querer que o fiel participe, mas você não ter a experiência e a alegria de ser dizimista, já é um problema. E isso vale tanto para o clero quanto para os membros, tanto da pastoral do dízimo como das demais pastorais. Eu conheço ministros, catequistas que falam assim, eu já trabalho, eu não preciso ser dizimista. Né? Então, essa consciência é uma consciência, por exemplo, que a gente já vem trabalhando. Agora, eu compreendo também que tivemos 500 anos de uma evangelização sem absolutamente nenhum elemento sobre o dízimo. Então, atualmente, nós vamos precisar, para reeducar e transformar a prática do dízimo em algo cultural, uma aceitação de coração, nós vamos ter que ter alguns passos. Então, por exemplo, no que tange a esses processos hoje, Padre Jackson, me preocupa muito que, por exemplo, toda ação feita no espaço sagrado, hoje nós não estamos podendo fazer. Porque é ali que acontecem as coletas, é ali que tem o plantão do dízimo, é ali onde as pessoas podem colocar uma oferta num cofre de um santo. Então, esse é um espaço. Um outro espaço, que é o espaço formativo e também de convivência, onde realizamos as nossas festas de padroeiro, onde fazemos nossas galinhadas, também hoje não está sendo usado, porque nós não podemos contribuir com a aglomeração de pessoas. Então, nos restam, para este momento de pandemia, práticas que aconteçam dentro dos outros dois espaços, o geográfico e o virtual. Então, qual está sendo o grande gargalo para muitas paróquias? Todas as soluções que eles pensam estão em cima dos espaços superiores. Mas não. São nos espaços de baixo que nós vamos encontrar as soluções e práticas de sucesso para que possamos atuar naquilo que a igreja vive e é de nevralgia nesse momento, que é a pandemia, uma pandemia que vem assombrando as nossas famílias. Por enquanto, alguns números estão na televisão, mas nas próximas semanas serão membros das nossas paróquias. Nós vamos perder agentes de pastorais, nós vamos perder padres, nós vamos perder parentes de padres. Nós vamos ter essa doença muito aproximada da nossa convivência, do nosso cotidiano. Então, nós, enquanto igreja, temos muito a fazer. E lembrando, queridos, que muitos desses mortos não terão a oportunidade de serem sequer velados. É uma afronta à nossa fé. Enquanto seres humanos, nós precisamos ter esses passos do luto, da despedida, para que nós não enlouqueçamos. Então, nós vamos, enquanto igreja, precisar estar muito preparado pós-pandemia. Mas durante esse período agora, o que nós podemos fazer?
nós podemos ligar para essas pessoas. E podemos ligar não para cobrar sobre o dízimo, mas para saber como elas estão. Aristides, mas isso não vai gastar mais dinheiro. Meus queridos, isso não é gastar, isso é investir. E é investir naquele que vem todo mês socorrendo as necessidades da comunidade cristã. O que nós não podemos é abandoná-lo. Se o padre, por exemplo, tiver a oportunidade de mandar um SMS todos os dias, ou pelos grupos de WhatsApp, uma mensagem de apoio, uma mensagem de fé, uma mensagem de ânimo, ele vai estar mudando essa realidade. Toda paróquia precisa ter um site, toda paróquia precisa ter um canal de tecnologia, aonde possamos disponibilizar um link para que eles possam clicar e poder efetuar seu depósito. Agora, olha que coisa bonita. Tão logo ele acaba de fazer o depósito dele, ele recebe uma carta do padre. Ah, se você soubesse como que essa sua contribuição chegou numa hora boa. Porque nós não vamos precisar despedir funcionário. Nós vamos poder atender a aquisição, por exemplo, de novena de Natal, ao material que nós hoje temos pendente com alguma editora, e assim por diante. Ele vai justificar isso. Ele vai estar explicitando exatamente quais são os momentos mais delicados da economia da paróquia. E as pessoas se sensibilizam. Eu conheço uma porção de amigos meus que são dizimistas e que não estão contribuindo com o dízimo porque ele tem medo de sair de casa. E porque não tem ninguém para recebê-lo também na paróquia, com os devidos cuidados. Agora, todo cuidado é muito perigoso, porque você coloca em risco muitas coisas, sobretudo no manuseio com dinheiro e papel. Isso é muito perigoso hoje, nesse momento que nós estamos vivendo. E olha, nós não iniciamos ainda o pico da doença no Brasil. Ela vai ceifar muitas vidas. É responsabilidade nossa segurarmos isso. Uma outra prática que eu vejo que é bastante importante é a pandemia. Ela não está trazendo apenas um problema sanitário, ela está trazendo um problema econômico, financeiro. Nós teremos centenas e milhares de famílias que perderão seus empregos. Empresas vão fechar, e empresas de paroquianos nossos. Então, nós precisamos começar a trabalhar dispositivos de apoio a essas pessoas. Apoio psicológico, mas também apoio físico, com cesta básica, com remédio, com a disponibilização terapêutica. Nós vamos precisar pensar, então, nessas práticas que venham a atender pós-pandemia. E isso tem que começar a ser feito agora, é uma prática que tem que nascer agora. E quando você começar a desenvolver essa prática agora, já comunique nessa ligação telefônica, ou quando você mandar um SMS, ou quando você fizer uma live, vá fazendo tudo isso. Por quê? As pessoas precisam entender que a paróquia não está parada, fechada. Eu tenho acompanhado o padre Jackson, e é impressionante, por exemplo, que ele tem se utilizado dos momentos. Dia de Nossa Senhora Aparecida, hoje Nossa Senhora de Fátima, eu vi chegando lá a campanha para o Dia das Mães, acompanhando nas suas redes sociais, uma caixa enorme de doações. Partilha com a gente um pouco disso, padre Jackson, por favor. Então, Aristides, todos que estão acompanhando a nossa live. No início, quando começamos com o isolamento, em que fomos impedidos de reunir o nosso povo, seja para celebrar, seja para as formações, que inclusive o nosso calendário este ano estava com uma programação muito boa para ajudar o nosso povo, eu pensei, e agora? A gente escuta alguns fazendo a seguinte reflexão: vivemos no mundo virtual, às vezes do espetáculo, onde tudo precisa ser postado, visto. E aquilo me incomodou um pouco. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer? Vamos transmitir? Não vamos? Vamos fazer live das missas? E eu indiquei a meus paroquianos que vissem outras realidades televisivas, católicas, e muitas mensagens chegaram dizendo, mas eles não são nosso padre, lá não é a nossa paróquia.
Então isso já foi a minha primeira conversão. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para o nosso povo, para a minha paróquia perceber que nós não corremos, nós estamos aqui. Porque a impressão de quando a gente não faz nada, seja no mundo virtual ou estando aqui para atender as pessoas quando chegam na secretaria, seja para dar uma informação, seja para algum auxílio, parece que a gente fugiu, parece que nós não estamos aqui, estamos com medo. Claro que é algo novo para todos, né? Então, eu comecei a transmitir momentos de espiritualidade, de oração, e posso te dizer, Aristides, que olha, a Semana Santa deste ano foi profunda. Muitos testemunhos de participação, as pessoas estão sensíveis, nós todos estamos sensíveis. Então, é um gesto, é uma palavra, é uma música que faz com que a pessoa perceba, olha, nós temos alguém conosco, né? Nosso pastor está ali. E quando você fala das práticas de sucesso, que é o tema que nós estamos tratando hoje, veja, a gente precisa aprender muito, às vezes, no mundo empresarial. Por mais que eu seja novo, mas tem coisas que a gente vai aprendendo aos poucos. Uma vez, eu estava numa ótica de uma amiga minha aqui de Goiânia, e eu escutei ela ligando para aniversariantes, clientes dela. Eu não tinha me atentado para essa situação, porque na paróquia nós pegamos os dizimistas do mês, e a gente coloca no mural o nome de todos, e no final do mês a missa é dedicada a eles. Com o isolamento, o que aconteceu? Junto com a secretária, nós estamos pensando momentos, como atingir essas pessoas, como chegar a essas pessoas. E aí começamos então a ligar diariamente para os aniversariantes, dando os parabéns, né? Dando uma mensagem de esperança, vamos vencer. E para paralisar, Aristides, é tão interessante que assim, ficou sem Parece áudio, que temos um pequeno corte. Cortou um pedacinho, padre. Se o senhor puder repetir, depois do Aristides é tão interessante, a gente não conseguiu ouvir. Tá. É tão interessante que eu pude constatar que há muitos dados desatualizados no telefone. Então, para a gente alcançar o sucesso que nós queremos, não só financeiro, mas de acolhida, porque é algo fundamental, né? Acolher bem também é evangelizar. Isso eu vi em Aparecida do Norte e essa frase me marca muito. Quando eu ligo para a pessoa para dar os parabéns, a pessoa pensa que é trote. A pessoa pergunta, mas é o padre mesmo? Ai, que luxo, que legal, nunca recebi ligação do padre no dia do meu aniversário. Então, quer dizer... Mas é um luxo mesmo. Me alegra, aquilo me alegra, me emociona também. E para as pessoas é tão importante isso. Então, quer dizer, hoje, diariamente, nós temos ligado para as pessoas para dar os parabéns, para dizer, olha, estamos juntos, né? Vamos vencer. Obrigado pela sua participação na nossa paróquia. Você é um presente de Deus para nós. E você vê um reflexo disso no seu dízimo, não? Acaba acontecendo sim, porque como as pessoas pensam, né? É aquilo que você falava, é uma questão de evangelização e de processo histórico. Parece que nós padres ficamos num patamar tão distante do povo que o povo não consegue é difícil de entender um padre ligar para a pessoa no dia do seu aniversário. Imagina. E quando isso acontece, a pessoa fala assim, olha, aquele padre, ele vai estar comigo quando eu precisar. Então eu acho que eu posso me aproximar dessa paróquia, eu posso me aproximar dele, e eu acabo me fidelizando àquela paróquia. Porque eu vou esperar sempre algo mais, né? Não só no aniversário, mas sempre vou estar esperando algo novo que pode acontecer e que deve acontecer a partir de agora, sempre, né? Queridos palestrantes, temos já várias perguntas para que a gente possa ir atendendo aí o pessoal que está participando conosco. Vamos lá. Uma delas, vamos lá, né? Vamos abrir aqui para a gente poder ver as perguntas desse pessoal.
Uma delas é da dona Obelina. E eu queria até fazer queria eu mesma poder ajudar a responder essa pergunta. Ela fala assim que lá na paróquia dela, ela é de Goiânia. Existem da minha paróquia. Dona Obelina. Eu acredito que o padre respondeu uma parte dessa pergunta, dona Obelina, quando ele diz assim, a pergunta dela é que existem às vezes dizimistas idosos e que eles não têm essa facilidade com os recursos tecnológicos, internet, etc. Então, assim, a nossa experiência enquanto servo fiel a gente não pode fechar totalmente, né, padre, a paróquia. Há de existir, como o Aristides falou, com todos os cuidados, mas com todos os cuidados, algum momento onde as pessoas, se elas precisarem ir de alguma maneira, que elas possam também ir na paróquia. Mas, assim, a gente sabe até que hoje as pessoas não estão indo por medo, principalmente os idosos, e por precaução e prevenção também. Então, o que a gente tem percebido em outras paróquias, conversando com N pessoas de pastoral do dízimo e padres, essa situação das ligações, no momento da ligação, a pessoa que está conversando com esse dizimista, com esse paroquiano, ali é o momento de ter a sensibilidade de que ação tomar, porque cada local é uma realidade diferente, né? Então, existem locais onde está sendo orientado que uma pessoa da família, então, venha fazer a contribuição do dízimo para ela. Em outros locais, se pergunta como que está, então, esse relacionamento, se tem alguém que mora junto, que poderia ajudar. Então, assim, as pessoas estão conseguindo, dentro dessa questão da família, se ajudar nesse momento aí com as pessoas que não são tão conectadas hoje com o mundo da internet. Eu mesmo, eu tenho ajudado, por exemplo, minha mãe, minha sogra, com alguns recursos da internet, quando nós estamos juntos, porque elas vêm me pedir, olha, eu quero fazer tal coisa aqui no meu celular e eu não sei, me ensina aqui, ou faz para mim. E aí a gente vem com todo carinho e acaba ensinando ou fazendo até para eles no momento, né? Então, assim, respondendo aí um pouquinho a pergunta da dona Obelina, não sei se o senhor quer complementar alguma coisa, padre. Sim, aquilo que a gente já conversava antes, hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que têm facilidades inúmeras com o meio virtual e outras nem tanto, né? Então, uma coisa não anula outra. É preciso que nós, enquanto paróquia, possamos nos preparar da melhor forma, como Aristides disse, não é daqui a 2 anos, é já, para ontem. Nós precisamos estar conectados, nós precisamos oferecer o serviço virtual online de depósito, como as pessoas fazerem essa transição sem precisar vir à paróquia. Agora, tem outros meios. Por exemplo, eu tive uma paroquiana que veio esses dias aqui, eu acho que ela trouxe de 12 a 15 carnês. Então, ela fez um serviço que seria da pastoral da comunidade, mas que ela pegou para ela, porque ela pegou da família, de amigos, e ela trouxe os carnês com as contribuições aqui na paróquia. Uma outra coisa que está acontecendo, a gente chama aí nas empresas os deliveries, na paróquia já tem gente ligando, dizendo, olha, tem alguém para vir buscar meu dízimo, porque eu sou idoso, eu não posso ir. Então nós estamos pensando também, pensando nessa prática de sucesso, como fazer isso? Alguém da pastoral do dízimo, levando em consideração todos os cuidados, como Aristides disse, a cédula é um transmissor. Então, assim, alguém da pastoral, nós já temos essa realidade. Pessoas da comunidade, da pastoral do dízimo, têm ido nas casas, buscado a contribuição e trazido à paróquia. Então, uma coisa complementando a outra, e quero lembrar mais uma vez, é algo novo para todos. Então, nós estamos buscando os caminhos para melhor atender as pessoas. Mais do que buscar o dízimo, é aquela pessoa sentir que nós estamos próximos, né? Por exemplo, esse momento, essa live, só foi possível porque na segunda eu visitei o Aristides. Então, o mundo virtual ele não anula o contato, o olhar, a partilha. Agora nós estamos impedidos, mas as pessoas querem, de fato, nos sentir próximo. Quer sentir que você está ali. Então, nós estamos buscando caminhos
para alcançar esse sucesso evangelizador e também financeiro. Quero até falar uma coisa. Pode falar, bem. Pode falar, Aristides. Eu quero comentar sobre essa questão das visitas, Aristides, que até nós comentávamos em algumas lives anteriores, e a Servo Fiel fez uma consulta a um advogado especialista em direito trabalhista para entender um pouquinho como seria essa questão, por exemplo, de ter alguém indo até as casas. Então, só para também dar um apoio, assim, até uma questão jurídica, isso não é uma definição, seria amparo, bom, né? É um amparo. Então, assim, segundo a legislação hoje vigente no Brasil, uma pessoa que vai fazer esse serviço, se ela for um agente de pastoral, ela tem que ter um termo de voluntariado assinado específico para esse trabalho, e isso também não pode ser uma coisa assim que sempre vai acontecer. Então, pode ser no máximo 1 ou 2 vezes por semana o voluntário fazer esse trabalho, mas há que se ter um termo, porque se acontecer algum problema, um acidente, alguma coisa com essa pessoa, nesse período, nesse trajeto, pode haver alguma complicação aí jurídica para a igreja. E se for contratado alguém, algumas paróquias estão utilizando o serviço, por exemplo, de motoboys, né, pessoas que já façam esse tipo de cobrança, às vezes até para empresas em cidades pequenas, aqui como nós moramos numa cidade chamada Dois Vizinhos, é uma cidade pequena, nós temos algumas pessoas que já fazem isso para empresas, elas vão lá, cobram, né, e levam para a empresa. Também há de se ter um recibo, né, dessa pessoa no máximo 2 vezes por semana, para não criar o vínculo também. Então, é só tomar esses pequenos cuidados aí também já para que tudo fique também dentro da legalidade. A gente na igreja também tem que cuidar sobre isso, né? Aristides, se você quiser complementar, depois nós já temos perguntas aí e nosso tempo já está quase. Queria só lembrar o seguinte, sobretudo aos padres que estão nos acompanhando, eu não sei se tem muitos, mas você fale com seu padre. Existe uma matéria, uma disciplina chamada ecosofia, que nasce nos anos 60, mas só agora ela vai tomando um corpo de compreensão maior para a cultura, mais próximo do povo. O que significa isso? Só para você ter uma ideia. Nós conhecemos a cor do solo de Marte. Nós sabemos como é a topografia de Marte. Nós sabemos qual é a composição do solo, que minérios eles têm lá. Nós sabemos, inclusive, o tamanho das montanhas e que, em alguns lugares, temos veios que o dia talvez tenha corrido água por ali. A pergunta é, como é que nós temos tanta informação sobre Marte sem jamais um homem ter pisado lá? Nós não pisamos enquanto homens, mas pisamos enquanto robô, enquanto inteligência artificial. Estamos tirando fotos desses lugares, estamos caminhando por Marte através de tecnologia. Então, o que vem acontecendo há uma integração entre o homem e os seus territórios, através do que a gente vai chamar de tecnologia. Então, as nossas paróquias são territórios. E por incrível que pareça, enquanto o mundo está se especializando em coletar dados, em saber quais são as nossas preferências, em saber o que é que nós precisamos, etc. e tal, nós da igreja mal temos o número de fiéis que participam das nossas comunidades. Então, se você deseja que todas as suas práticas tenham sucesso, a primeira coisa é saber o que é que nós fazemos. Por exemplo, quantas pessoas você tem na sua catequese? Quantos jovens você atende na sua paróquia? Quantas famílias são orientadas através de movimentos familiares? Quantas cestas básicas são distribuídas? Esses números são fundamentais para que nós tenhamos pleno conhecimento das pessoas que participam desse espaço igreja. E volto a lembrar, espaço sagrado, espaço formativo, espaço geográfico e espaço virtual.
O padre pode pensar assim, mas Aristides, eu mal dou conta do que eu faço ali na missa. É por isso que nós precisamos ter um bom CPP e um bom CAEP. Eu estou acabando de escrever agora o material. Aliás, vale lembrar, sábado agora, eu lanço o material que é o dízimo em período de pandemia. E gostaria de dizer que é uma contribuição nossa da Editora Partilha, será um material distribuído gratuitamente, através de PDF. Vocês vão poder baixar. Diga, minha santa. Aristides, você falou aí das pessoas do CPP e tal, e a gente vai ter que ir fazendo algumas perguntas, vou ter que ir falando para você. Manda lá, pode ver. Nós temos uma pergunta do Hugo e também do Augusto. Não, a do Hugo e da Lidiwina. É um nome meio interessante. Eles perguntam sobre justamente essa integração das pessoas das pastorais e movimentos, da comunidade, que a maioria, né, talvez não seja tudo isso, mas elas não tenham essa consciência do ser dizimista, né? E é verdade, então, eles estão cobertíssimos de razão. O Hugo fala aqui, né, na questão das 4 dimensões, como podemos converter os fiéis que servir é uma obrigação e o dízimo é uma expressão de fé? E a pergunta dela também é nessa linha. As pastorais não estão engajadas com o dízimo. E aí você a grande falou verdade, também, Hugo. Viu? Deixa eu só complementar, daí você responde as duas, Aristides. Vai lá. O Augusto, ele pede assim, também nessa linha que você falou aí de família, saber quantas famílias. O casal, o que é a orientação? Que os dois sejam dizimistas ou apenas um, já que junta o dinheiro? Então, responde tudo aí e o padre complementa para nós. E temos mais perguntas, tá? Adorei as perguntas, muito obrigado. São perguntas boas de responder. Eu tenho horror a responder perguntinha boba. O que é o dízimo? Para que serve o dízimo? Essas são boas. A primeira coisa os piores dizimistas não são aqueles que estão fora da igreja, mas os que mais participam da igreja. E por quê? É porque eles sejam ruins? É porque eles não têm um bom coração? Pois eu lhes digo, boa parte dos nossos agentes de pastorais só conseguem desenvolver os seus trabalhos porque enfiam a mão no bolso e bancam com o próprio dinheiro. Eu conheço catequistas que adquirem seus materiais, até mesmo os didáticos, para poderem promover o encontro com as crianças. Eu conheço centenas de leigos que andam para baixo e para cima, sobretudo em época de festa, com gasolina do próprio carro, e ninguém pergunta para ele quanto é que foi o valor da gasolina. Então, esta mentalidade distorcida, irresponsável e de não integração paroquial é um problema que nós precisamos corrigir. Precisamos corrigir. Como que a gente corrige isso? Vamos dar um exemplo prático. Vamos imaginar que a sua paróquia nós tenhamos os vicentinos. Uma das obras de misericórdia é dar pão a quem tem fome. Eles fazem esse trabalho. Num final de semana, nós vamos em todas as missas comunicar. Vocês sabiam que nós atendemos a 200 famílias com cestas básicas? Você faz ideia o que é uma família chegar na hora do almoço, não ter nada para comer, mas bater alguém da igreja na porta da casa dela e lhe dar uma cesta básica? O impacto que isso causa na vida daquela família? Dizimista, é você que faz isso possível. Porque se não existisse o espaço igreja, não teríamos como nos organizar para que os vicentinos, ou a pastoral familiar, ou a pastoral social, pudesse desenvolver esse trabalho. Nós precisamos aplaudir o trabalho dessas pessoas, inseri-las, empoderando-as como missionárias. Porque quando eu levo o meu dízimo na igreja, eu não estou levando dinheiro, eu estou levando a palavra de Deus aos diversos corações. O mundo hoje, meus queridos, se especializa e cada vez mais sorrateiramente a levar nossos jovens para a droga. Pois nossas paróquias educam na fé a centenas e centenas de crianças, mas ninguém fala nada.
Eu adoraria, por exemplo, que os nossos bispos tivessem a coragem de botar um outdoor espalhado pela sua diocese, dizendo: a Igreja Católica da nossa diocese educa na fé a 80 mil crianças, 30 mil crianças, 50 mil crianças. Dizimista, Deus lhe pague, porque é você quem faz isso. Quando isso acontecer, meus queridos, nós vamos estar valorizando também aquele que trabalha. E aí ele vai saber o que é ser dizimista. Eu nunca vou conseguir fazer com que alguém seja dizimista criticando o fato dele não contribuir, mas é fazendo com que ele compreenda que quando ele contribui, ele faz parte. E fazendo parte, nos tornamos um. Isso é fundamental. Nós temos um projeto chamado Dízimo e as Obras de Misericórdia, que nos auxiliam nesse aspecto. A outra pergunta era com relação ao que mesmo? A questão do casal, se eles são casados... Com relação ao casal, Aristides. Olha, gente, a palavra de Deus e a igreja nos diz o seguinte: uma vez casado, se torna um diante de Deus. É um. Então, o dízimo, ele vai respeitar a seguinte liberdade. Para os casais que são um diante de Deus, que somam as suas rendas, podem contribuir de modo único, familiar. E aqui vale lembrar, se o casal tem filhos dependentes, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, eles também são dizimistas. Não é só aquele que está levando dinheiro. Olha que bonito isso. Por quê? Porque alguma coisa está sendo tirado deles para poder dar para a igreja. Então, eles também participam daquele momento de sacrifício. Mas pode ocorrer... Oi, querido. Vendo essa pergunta que a Rosângela fez, eu me lembrei da paróquia em Sobradinho, que meus pais participavam, Bom Jesus. Todos os anos eu estava no seminário e eu recebi uma carta no meu aniversário. Eu falava assim, mas por que eu estou recebendo essa carta se eu vou lá de férias e nem contribuo com o meu dízimo lá? Mas porque os meus pais contribuíam lá e eles faziam um cadastro de toda a família, dos filhos, dos pais, e eu recebi a carta. Então eu acho que vai na linha do que você fala. Eu creio que se o casal trabalha e também vive a dimensão da partilha, do colocar tudo em comum na própria casa, dali também vai brotar e vai surgir a contribuição do dízimo para a paróquia. Claro. E outra coisa, o casal pode dividir? Pode. Não tem nenhum problema, a igreja é muito livre nesse aspecto. Agora, pode acontecer também de você ter um casal onde a esposa é católica, onde o marido é evangélico, e eles vão fazer essa separação. Nós, da Pastoral do Dízimo, somos de muito diálogo e muito abertos a isso. E os próprios documentos que hoje nos orientam, 106 e o estudo número 8, nos dão essa liberdade de que cada um faça segundo aquilo que há acordado dentro do seio familiar. Tem mais alguma pergunta que eu deixei para trás? Eu estou sem seu áudio, está sem seu áudio, Rosângela. Aí, nós temos mais uma pergunta do Hélio. Ele é da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Estava de aniversário ontem, né? Parabéns. Da Bahia. E ele pergunta sobre os inadimplentes desta época de pandemia, em que a paróquia não sabe o motivo e talvez não esteja conseguindo entrar em contato. Como poder alcançá-los para saber o real motivo de suas necessidades? Nesse momento de pandemia vai ser um pouco mais difícil, mas a melhor maneira seria um telefonema, o envio de uma carta, por exemplo. Nunca cobrando, mas mostrando para as pessoas a importância que elas têm para a comunidade. Então, quando você diz para o indivíduo que a comunidade não seria a mesma sem ele, ele já começa a se sentir melhor. Uma coisa que eu acho que é extremamente importante lembrar é a Igreja Católica Apostólica Romana, diferente de algumas outras denominações que tem por aí, quando atua no cenário do dízimo, não tem como objetivo o bolso do indivíduo, mas o coração dele. Porque nós, da Igreja Católica, compreendemos que só será um bom dizimista aquele que teve um encontro com Jesus de Nazaré.
E todas as vezes que Jesus teve um encontro com alguém, quando ele repousou o olhar dele no olhar de alguém, a primeira coisa que acontece, Rosângela, e me corrija, padre, o senhor que é teólogo, não é isso? Há uma comoção, uma conversão, uma transformação no coração dessas pessoas no que tange aos bens materiais. A gente encontra isso em Zaqueu. Zaqueu, eu vou estar com você essa noite, vou ficar na tua casa. Sem falar nada. Zaqueu vira para Jesus e fala assim, pois eu vou devolver tudo que eu andei roubando desse povo. Toda a safadeza que eu andei fazendo. Eu tenho verdadeira... Eu queria muito que Jesus aparecesse no Congresso Nacional para fazer todos aqueles políticos safados devolver dinheiro. Diga. Aristides, e você acabou respondendo uma pergunta que chegou aqui para nós, que também é de Goiânia, da dona Lene Livramento. Ela pediu se existe uma quantidade, um percentual estabelecido para a nossa igreja, para a devolução do dízimo. Você acabou de responder, né? Não, e tem... Quando você pode falava falar, padre, encontro, complemente, né? Aí. Certo. Quando o Aristides falava do encontro com a pessoa de Jesus de Nazaré, e é daí que parte a nossa doação, seja no trabalho pastoral, seja como dizimista, eu quero lembrar o trabalho que nós fizemos aqui, a partir da presença e formação com Aristides, da novena do dizimista. As pessoas que fizeram a experiência dessa novena foi espetacular, porque... Que coisa boa, padre. Elas antes mesmo de passar pelo plantão do dízimo, elas fizeram uma experiência diante do altar, diante de Jesus na Eucaristia, na Capela do Santíssimo, diante da sua imagem de devoção. Então, quando elas fizeram a experiência da novena do dízimo, entendendo que o dízimo não é simplesmente um dar ou pagar financeiramente, mas é um contribuir na construção do reino, olha, tivemos experiências muito bonitas, profundas de paroquianos, viu? Eu te agradeço pela sua iluminação, Aristides, em ajudar o Brasil com essa novena. Obrigado. Agora, tem uma coisa da gente responder a essa pergunta também, sabe, Rosângela? Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Ele. Antigamente, pela lei, no jugo da lei, o dízimo já chegou a ser 10%. Houve uma época que Salomão cobrou 30%. Mas quase todo mundo só quer ficar só nos 10%. Houve uma época até que Deus falou para Moisés assim, manda o povo parar de trazer, porque já tem muito. Não é? Sempre vai atender a demanda, a necessidade. Hoje, nós podemos dizer com toda certeza, uma vez que você tem um encontro com Cristo, 100% está compromissado com esse Cristo. Porque não adianta eu dar 10% na igreja e dos outros 90% gastar com droga, com cachaça, com safadeza, etc. e tal. Porque o dízimo é um sinal de conversão. Agora, Aristides, está todo mundo espalhado nas casas. Como é que nós vamos fazer essas pessoas terem um encontro com Jesus Cristo? Meus amores, nós não podemos ter a pretensão de que somos nós quem realizamos isso. O que nós podemos fazer é propiciar esse encontro. Uma mensagem para ela. Uma fala que você dá. Jesus hoje veio ao teu encontro. Ele quer estar com você. Papa Francisco falou isso numa das pregações recentemente Santa Marta, né? Santa Marta. Ele dizia o seguinte, não esqueçamos jamais de irmos a um encontro de Jesus, porque Ele está parado nos aguardando. E quando demoramos muito a ir, Ele vem ao nosso encontro e alguns de nós fogem dele. Olha que coisa linda, não é? Então, um é o desejo que eu tenho de ter esse encontro com Cristo. O outro é esse Cristo que tem um desejo de vir ao meu encontro. Então, nós precisamos fazer isso. E isso se dá nas casas agora. Está todo mundo em isolamento. Vamos rezar, gente. Vamos fazer uma meditação interior. Vamos parar com a palavra de Deus e vamos ter esse encontro com Cristo. O dízimo, ele é uma oração concreta de solidariedade. E nós vamos precisar dele agora, não apenas para pagar as contas da paróquia, mas para podermos ajudar nossos irmãos que irão experimentar momentos duríssimos econômicos agora.
Não adianta eu fazer uma campanha e mandar lá para a África. Eles precisam também. Agora, o nosso momento é na nossa paróquia. É o seu vizinho. É aquela pessoa que tem 2 carros na garagem, mas que perdeu o emprego, que perdeu sua empresa, que perdeu alguém querido da família. Então, nós vamos ter que estar mais atentos a isso. Essas práticas vão poder nos dar uma outra dimensão do dízimo. Eu estava falando, sábado agora vai estar sendo lançado esse material, que é o dízimo em tempos de pandemia. Vocês vão poder adquirir para a gente poder distribuir para todo mundo, para facilitar para as pessoas essa realidade do dízimo nesse período mais delicado. Então tá, pessoal, Padre Aristides, nós já estamos a 11 horas e 1 minuto. Vamos nos encaminhando. Teve algumas perguntinhas ainda, a gente vai conversar depois no privado ali com o pessoal que mandou para poder responder, ou ainda a gente vai colocar talvez numa próxima live aí algumas perguntas que não foram respondidas. Mas eu queria que você... Eu queria que você falasse daquele padre. Como é que ele colocou no site dele? Você tem jeito de colocar? Eu acho que isso é importante para o pessoal ver como é que eles podem fazer. É uma das práticas de sucesso, a gente está falando hoje das práticas de sucesso, né? E o Aristides lembrou aqui, que até comentei antes e mostrei a tela aqui com vocês, de um site de uma paróquia, que inclusive o padre participa das lives aqui, de vez em quando está nos assistindo, talvez até ele esteja nos assistindo agora, o padre Ângelo. Essa paróquia linda a página dele, viu? Tá aparecendo aí, né? Essa paróquia é de Primavera do Leste, Mato Grosso. E teu áudio foi embora. Olha que interessante lá. Ó. Olha lá, devolva seu dízimo aqui. É clicar lá e ele vai abrir o link. E abre o link e a pessoa vai poder fazer. Olha lá que interessante. Pode fazer através de cartão, pode... ou também postar no Facebook. Então, vejam aqui, ó, é super fácil, a pessoa preenche aqui os dados, né? Com o nome, o e-mail e tal, o valor aqui a ser contribuído e clica aqui em contribuir. Essa página permite fazer a contribuição tanto no cartão de crédito quanto no cartão de débito. Então, isso aqui é um recurso que a Servo Fiel disponibiliza e quem tiver interesse, de repente, está utilizando, assim como o padre Ângelo lá na paróquia Nossa Senhora da Salete, pode entrar em contato aí pelos nossos canais que a gente vai explicar para vocês como funciona. Eu queria mostrar também aqui, Aristides, alguns slides aqui seus aqui, que a gente estava falando hoje sobre as práticas de sucesso, e falar um pouquinho desse material. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, antes da gente encerrar e antes da gente se despedir também do Padre Jackson. Então, isso aqui é uma surpresa para quem ficou até agora, para quem ficou até o final da live. Essa daí é uma coleção do Secretariado Paroquial, porque a Pastoral do Dízimo não consegue sobreviver sem o apoio dos nossos secretários e secretárias. São, então, aí 5 obras, porque essa primeira, Princípios Básicos, está defasada. Então, nós vamos sortear para eles, e aí você, por favor, pegue os dados, o endereço de quem for sorteado, para ganhar de presente esse kit, para que você possa entregar para o secretário e secretária da sua paróquia. Então, tem desde o manual de redação, a comunicação no secretariado paroquial, a rotina produtiva. Então, é um mimo que a Pastoral do Dízimo deve fazer para com esses profissionais que tanto nos ajudam nessa pastoral. Então, você veja aí quem está na lista, faça esse sorteio, por favor, Rosângela, e pegue o endereço para a gente poder mandar. Acessem também o nosso site, editorapartilha.com.br. Repetindo, editorapartilha.com.br. Lá você vai encontrar uma página só sobre o dízimo, onde você tem todo o material sobre o dízimo. Mas hoje, de modo especial, separamos esse material de secretariado paroquial, porque é um grupo que está sofrendo demais nesse momento. Eles estão sofrendo muito, porque eles estão habituados a nos ter todos os dias na secretaria, não é?
Então, para presenteá-los, para a gente poder tê-los junto conosco, porque estão nos ajudando, telefonando, mandando carta. Eles são nosso grande apoio. Então, faça essa seleção aí. Espero que o senhor ganhe, viu, Padre Jackson? Né? Para mandar para a sua secretária, para a Mileide. Vou ficar muito feliz. Bom, olha aí, para quem ficou até o final, um presente aí vai poder concorrer. Padre Olha, Jackson, estamos aqui com 98 pessoas. Sim, estamos aí batendo recorde de transmissão aí pelo Facebook. Temos certeza que hoje também, depois que a gravação for finalizada, muitas pessoas ainda vão assistir, porque várias dessas práticas podem ser adotadas em todas as paróquias. E às vezes alguma pequena coisa que a gente muda dá um reflexo bastante positivo, tanto na questão da aproximação do dizimista, quanto também no resultado propriamente do dízimo. Padre Jackson, muito obrigada pela sua participação, por ter ficado conosco durante essa 1 hora aí de live. E, por favor, use a palavra agora para nos deixar uma mensagem. O Aristides depois pode se despedir. E no final, se o senhor puder nos dar a bênção para todo esse pessoal que está aí também nos ouvindo. Obrigada ao pessoal também que está nos assistindo aí pelo Facebook. Então, eu agradeço, Rosângela, agradeço pelo convite. Foi uma imensa alegria participar com vocês. Foi muito bom. Pena que passa tão rápido, né? Rápido. Aqui na paróquia, as nossas secretárias estão se desdobrando para fazer o melhor trabalho de acolhida aos nossos fiéis. E para muita gente, isso já é até velho, mas para mim foi novo. Por exemplo, nós criamos aqui, a secretária Aline criou o cartão virtual, onde a pessoa tem todos os acessos da paróquia, telefone, e-mail, localização, a conta da paróquia, Instagram, Facebook. Então isso facilitou para que num único cartão a pessoa possa ter acesso aos meios da paróquia. Isso pode ajudar também outras paróquias, né? Nós usamos muito o Facebook para comunicação e o WhatsApp. Quero agradecer, Rosângela Aristides. Aristides, parabéns. Obrigado, Estou muito feliz por essa vitória, que não é só sua, mas é nossa. Amém. Obrigado. Você é um presente para a Igreja do Brasil, viu? E amém. Muito obrigado. Foi uma alegria participar aqui com vocês. Alegria minha, Padre. O Padre está falando de uma coisa que eu quero contar para vocês. Eu, desde outubro, estou fazendo um tratamento de câncer e recebi ontem, dia de Nossa Senhora de Fátima, com alegria, o resultado do meu PET scan, onde eu estou, graças a Deus, livre do câncer. Vencemos o câncer. Então, agora o que temos são procedimentos comuns de acompanhamento durante aquele período de 5 anos até que a gente receba a alta definitiva. Mas, graças a Deus, graças às vossas orações, a gente conseguiu vencer isso. Muito obrigado pelo apoio, viu, Padre? Muito obrigado também, Rosângela, que com o marido rezou para a gente esse tempo todo e nos acompanhou. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, queridos, ser dizimista é um direito adquirido nosso que nos torna partícipes do projeto salvífico de Cristo. Por isso, se você não fez essa experiência, faça. Nosso dízimo não tem nada a ver com o dízimo de igrejas neopentecostais. Mergulhe um pouco mais, talvez a gente faça um programa só sobre isso, mas mergulhe um pouco mais nessa realidade, porque a Igreja Católica vem realizando um trabalho espetacular mundo afora, em todos os setores de educação, saúde, ciência, e que ela precisa que você participe não apenas com o bolso, mas também com o seu coração. Obrigado, Rosângela, obrigado a todos vocês. E aos 95 que estão aí, vamos lá fazer o sorteio para eles. A Rosângela dá um jeito. Como é que vai fazer, Rosângela? Você está sem áudio, Rosângela. Está sem áudio, sem áudio. Será que ela consegue fazer agora? Desculpa, eu tô animada aqui com o pessoal aqui, eu tô olhando os comentários aqui. Pessoal, quem está na live ali e quer participar, digita eu quero, que a gente vai pegar todo mundo que está nos comentários ali, falou da onde que é e que deixou um recadinho pra gente ali, e vai fazer assim, correr o Excel ali para poder fazer o sorteio para vocês. Tá bom? Ótimo. Então a gente vai deixar aqui a live aberta ainda mais uns minutinhos com a capa
da transmissão, para vocês poderem digitar ali o eu quero, para a gente poder fazer o sorteio depois. Padre, sua bênção para nós, por favor, e a gente encerra agradecendo a todos aí que estiveram participando e que possam também compartilhar, porque eu acho que hoje foi muito produtivo, várias práticas realmente que vocês falaram aí, para que a gente possa realmente estar trabalhando o dízimo, mesmo nesse momento de pandemia, não só em relação ao dinheiro, mas principalmente em relação à atenção às pessoas. Vamos então, unidos ao Papa Francisco e a todos do mundo inteiro, pelo fim da pandemia, pela fraternidade universal, pela nossa conversão à ecologia, ao bem, à casa comum. Peçamos a nossa Mãe que nos ajude a sermos discípulos missionários do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de nossa Mãe Aparecida, Mãe e Rainha do Brasil, desça sobre nós a servo de Deus, a partilha, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. E sobre o nosso Brasil, a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Padre. Muito obrigado, obrigada. Padre. Aristides, muito obrigada. Obrigado, Rosângela. Deus abençoe, pessoal da live que esteve nos assistindo, muito obrigada. E fiquem tranquilos que, além de ser um material divulgado esse que eu falei, a Servo Fiel vai estar divulgando também esse material do dízimo em tempos de pandemia, tá bom? Isso, a nossos grupos, que o pessoal está inscrito na live, assim que o Aristides disponibilizar o PDF, a gente vai estar encaminhando lá para vocês nos grupos. Abraço para todo mundo.